Galerinha, como vocês estão? Chegou o mês de junho e com ele muitas comemorações. Dia dos Namorados, Copa do Mundo, festa junina, estamos a caráter hoje e vamos começar nosso GBM News. Eu sou o Simon Oliveira, nosso GBM News está no ar. E tem gente que ainda acha que o grupo de oração é só coisa de mulher. Tá se enganando, viu? O seu Germano tem mostrado que o grupo dos varões valorosos da igreja está mais ativo do que nunca. Entre oração, comunhão e apoio mútuo, esses homens de fé têm provado que buscar a Deus também é coisa de quem enfrenta as batalhas da vida de joelhos e o coração fortalecido. E nessa mesma turma dos homens de fé, quem voltou a aparecer por aqui foi o seu Jades. Depois de um período mais sumido, reapareceu desfilando seus looks elegantes no pós-culto, com muita disposição e energia, com aquele sorriso de quem sabe que a melhor forma de terminar a semana é agradecendo. E se alguém achou que só o Jades daria show essa semana, se enganou. A dona Lúcia, sua esposa, entrou em cena e deu uma verdadeira aula de solidariedade. Doadora de sangue há mais de 10 anos, ela foi novamente ao Hemocentro, desta vez para ajudar a mãe de uma amiga. No fim, eles nos lembram de uma verdade simples. Quando Deus faz parte da caminhada, as batalhas continuam existindo, mas fica muito mais fácil enfrentá-las com fé, propósito e um coração disposto a servir. E o nosso querido Rafa participou de uma feira voltada ao uso medicinal do canabidiol. Como bom entusiasta dos benefícios que encontrou nessa alternativa, aproveitou para conhecer novidades, trocar experiências e descobrir as mais variadas formas de utilização da planta. E claro que o Rafa não perderia a oportunidade de fazer uma brincadeira. Quando os negros vieram de África, trouxeram uma planta para fazer defumação. Com seu bom humor de sempre, resumiu a experiência da melhor forma possível. Bom é começar a semana na força de Jah. Brincadeiras à parte. É muito interessante quando as pessoas buscam informação, conhecimento e entendem melhor as opções que fazem parte do seu tratamento e da sua qualidade de vida. E o seu Gilson, pai da Sheila, segue sua recuperação cercado de carinho, cuidados e muitos mimos, do jeitinho que merece. E essa semana teve uma conquista que pode parecer simples para alguns, mas que para a família foi motivo de muita alegria, viu? Ele conseguiu comer aquele franguinho acompanhado de um suco natural no lanche da tarde. Porque quem enfrenta períodos muito difíceis aprende a celebrar as vitórias que antes passariam despercebidas. Um prato bem aceito, um pouco mais de apetite, mais disposição. Tudo isso se transforma em motivo de gratidão. E a dona Rita aproveitou o solzinho agradável e a companhia dos irmãos da igreja para fazer aquilo que gosta de coração, viu? Levar uma palavra de fé e esperança às pessoas. Porque existem passeios que renovam quem recebe, mas também transforma quem oferece. E compartilhar amor, cuidado e a mensagem do Evangelho é uma dessas coisas, viu? E a Cássia tinha um motivo muito especial para sorrir essa semana. Depois de um susto e da necessidade de levar o Gilson para a emergência, ela pôde respirar muito mais aliviada ao vê-lo sem dor e com a memória apresentando melhor. Quem cuida sabe o quanto esses momentos mexem com o nosso coração. Por isso, quando a melhora chega, mesmo que aos poucos, ela é celebrada como uma grande vitória. Foi exatamente desse jeito. Um alívio que trouxe de volta a esperança e a gratidão por mais um capítulo
vencido nessa caminhada. E aí, bora dar aquela espiadinha para ver o que rolou no vídeo essa semana? Vamos lá? Eu posso até estar no hospital, mas eu decidi e eu declaro todos os dias: eu não tô doente. Tem gente até acha que eu tô ficando louca, mas tudo começa aqui, ó. E eu escolho como eu vou viver isso. Poderia até estar deitada, recebendo vários medicamentos, mas eu escolho isso. Não é sobre onde você está, é sobre como você decide viver aí dentro. Como eu decido viver aqui dentro desse hospital. E como eu quero sair daqui também. Eu quero sair daqui com muita força. Os meus músculos muito preparados para viver tudo aquilo que eu não vivi com a minha família nesses 30, 60 dias. Quero sair daqui forte, preparada para correr com os meus filhos, para jogar futebol, para dançar com as minhas meninas. E é isso. A minha mente, ela tá em constante evolução. Força e superação. Eu não posso controlar o que eu tô vivendo, né? Não posso sair daqui. Mas eu posso escolher como vai ser o meu processo aqui dentro. E o nosso Super Theo teve uma semana cheia de novidades e muito agitada como sempre, viu? Teve fisioterapia na quinta-feira, com direito ao reencontro com a tia Ju, reforçando o equilíbrio, dando mais alguns passinhos rumo às próximas conquistas. Já na terapia ocupacional, como sempre, ele encara os desafios de forma divertida e transforma até o balanço em brincadeira. E tivemos um dos momentos mais aguardados das últimas semanas, viu? A retirada do gesso. Mesmo já estando todo assinado, carimbado pelos seus amiguinhos, o que o Theo e a toda a família queriam mesmo era se despedir desse adereço um tanto quanto desconfortável. E assim foi feito. A alegria dele após retirar o gesso era visível. Além da tradicional pose para sentar, ele pôde sentir novamente aquela deliciosa sensação de liberdade nos pezinhos. Do Theo, hein? Passa a mão no pezinho. Cadê o pezinho? Mas não para por aí não, viu? Na físio, o Theo já está trabalhando com estimulação através de eletrodos. E os resultados começam a aparecer, viu? Já dá até para notar a diferença na postura do garoto e no controle dos movimentos, mostrando que cada etapa do processo tem o seu valor. E claro, não podemos esquecer das atividades favoritas do nosso campeão. Se tem uma coisa que o Theo ama, é música. As terapias com instrumentos continuam sendo as suas queridinhas, viu? E o sorriso no rosto entrega o quanto ele se diverte enquanto aprende. Mas nem tudo são flores, viu? Também teve o momento mais difícil da semana. O processo para a nova órtese dos pezinhos. Ver nosso herói com aquela carinha de desconforto aperta o coração, viu? Meio de todo mundo. Mas sabendo que tudo isso faz parte de algo ainda maior e muito importante para a sua evolução. E como já virou marca registrada dele, logo depois o sorriso voltou a aparecer. Com a ajuda da estimulação de toda a equipe que o acompanha, o Theo já estava novamente distribuindo por aí muita alegria. Agora essa fase de estimulação será fundamental para a adaptação à retirada do gesso e para os próximos passos dessa da caminhada. E assim, encerramos mais um capítulo das aventuras do nosso Super Theo, o verdadeiro xodó desse jornal. E pelo que conhecem os desse campeão, os próximos capítulos prometem muitas conquistas pela frente. Ó, depois dessa semana do Theo, vamos para um break, viu? É rapidinho, preciso beber uma água.
parece café pensamento. Voltamos com a família do Gilson, que aproveitou para levá-lo para um passeio em São João de Campina Grande. Uma oportunidade de sair da rotina, distrair a cabeça e viver aqueles momentos simples que fazem tão bem para a alma. Entre as luzes da cidade, o movimento da festa e a companhia da família, o mais importante não é o destino não, viu? Mas estar junto de quem se ama. Porque às vezes o melhor remédio não está no consultório, viu? Mas sim uma boa conversa, uma risada compartilhada e uma noite agradável ao lado das pessoas que caminham conosco em todas as fases da nossa vida. A Marília, que emocionou todo mundo na edição passada ao realizar o sonho de se casar antes da cirurgia, agora está focada em uma nova missão: a recuperação pós-operatória. E pelo que sabemos, ela está encarando essa etapa com a mesma coragem, dedicação e determinação que demonstrou em todos os momentos anteriores. Afinal, ela e o marido têm muitos planos pela frente e uma vida inteirinha para construir junto. E é justamente por isso que cada cuidado, cada esforço e cada pequena conquista nesta recuperação tem um significado tão especial. Fazemos votos que vocês possam desfrutar de muitos dias, meses e anos felizes lado a lado, colecionando memórias, momentos, sonhos realizados e histórias de amor para contar. Porque depois de tudo que viveram, merecem aproveitar muitos momentos lindos juntos. E a Dani Bueno resolveu colocar seus talentos artísticos em prática e mostrou que leva jeito para coisa, viu? Durante um encontro de mulheres, ela colocou a criatividade para trabalhar e pintou um lindo prato autoral, cheio de personalidade e carinho em cada detalhe. E vou dizer uma coisa, Dani, você tem talento, viu? Continue cultivando esse dom, porque a arte tem esse poder de transformar sentimentos em algo que podemos ver e guardar. E quanto mais a gente pratica, mais bonitas e afetivas ficam as peças e as histórias que elas carregam também, viu? E quem iniciou uma nova etapa do tratamento foi o senhor Edilênio, esposo da Daneide. Esta semana aconteceu sua primeira sessão de radioterapia e, graças a Deus, ele vem passando muitíssimo bem. Todo começo traz consigo expectativa, dúvida e aquele friozinho na barriga, né? Mas é sempre uma alegria quando os primeiros passos acontecem de forma tranquila. Desejamos que essa jornada seja leve, que seu corpo responda bem a cada sessão. E agora nos despedimos com uma reflexão sobre o amor dedicado às coisas vulneráveis. A quem olhe para uma planta e veja apenas um enfeite, a quem admire uma flor pela sua beleza, pelas cores ou pelo perfume que ela espalha. Mas quem cultiva sabe que existe muito por trás disso. Uma planta não se floresce por acaso. Exige tempo, cuidado, paciência e dedicação. Exige alguém disposto a observar suas necessidades diárias, remover aquilo que prejudica, esperar o tempo certo e confiar no processo, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Foi exatamente isso que vimos essa semana com o Sr. Germano. Enquanto cuidava dos seus vasinhos, retirando ervas daninhas, podando galhos e dedicando atenção às suas plantas, ele nos lembrou de uma verdade simples e profunda. Tudo aquilo que é belo requer cuidado. Nenhum jardim floresce sozinho. Nenhuma flor revela seu perfume sem que antes alguém tenha investido tempo e amor. E talvez seja por isso que Deus tantas vezes usa a natureza para nos ensinar sobre a vida. Porque nós também somos um pouco como estas plantas. Há momentos em que precisamos ser regados, momentos em que precisamos esperar, e até momentos em que precisamos ser podados para crescer de forma mais saudável. Nem sempre entendemos os processos, mas o jardineiro entende. E assim como o Sr. Germano cuida com carinho das suas flores, Deus cuida de cada um de nós. Ele remove aquilo que nos impede de crescer
fortalece nossas raízes quando estamos fracos e no tempo certo faz florescer o melhor que existe dentro de nós. Porque a vida toda que floresce teve um dia alguém disposto a cultivar com amor. Vou deixando vocês com a nossa correspondente. Até a próxima edição. Fui! A morte é um assunto curioso. Todos sabemos que ela existe, mas quase ninguém sabe o que fazer quando ela entra na conversa. Tem gente que fala com naturalidade, tem gente que muda de assunto, tem quem brinque para não pesar o ambiente, tem gente que nem gosta de ouvir a palavra. Talvez porque falar sobre a morte seja, de algum modo, lembrar que a vida está acontecendo e que ela não espera. Talvez a gente evite falar sobre a morte porque enquanto ela parece longe, ainda sobra tempo para tudo. Para mudar depois, pedir perdão depois, amar melhor depois, viver depois. Enquanto a morte está distante, a vida pode ser adiada sem tanto incômodo. Mas quando deixa de ser uma ideia vaga, passa a tocar a nossa história, o depois começa a perder força. E aí a vida pede resposta, pede presença, pede coragem. Porque olhar para o que realmente importa quase sempre exige que alguma coisa mude. Para muitos, a morte é uma ideia distante, algo que todos sabem que existe, mas que quase sempre parece pertencer a outro tempo, outra casa, outra história. Mas quando chega um diagnóstico grave, alguma coisa muda de lugar. A linha final, que sempre esteve lá, de certo ponto escondida no horizonte, começa a aparecer com mais nitidez. Não porque a vida acabou, mas porque a ilusão de que nós controlamos tudo foi ferida. E quando isso acontece, muita coisa que parecia urgente perde a força. Outras que pareciam pequenas começam a ocupar o centro. O que antes parecia enorme encolhe. O que parecia urgente perde a pressa. O que era motivo de tanta briga, tanta disputa, tanta vaidade, de repente parece pequeno demais para ocupar tanto espaço. E o que era simples começa a pesar mais. Um abraço, uma voz, um pedido de perdão, uma mesa com gente em volta, uma conversa que poderia ter acontecido, um amor que talvez tenha ficado guardado esperando uma hora melhor. O curioso é que no limite da vida, quase ninguém fala de patrimônio, cargo, aparência, aplausos, de quem tinha razão naquela discussão antiga. Quando a vida se aproxima do seu ponto mais frágil, parece que ela mesma começa a revelar o peso real das coisas, diferindo o que era enfeite do que era alicerce de verdade. Como cristã, eu creio na eternidade. Creio que a nossa história não termina quando o corpo descansa. Creio que em Deus aquilo que parece fim não tem a última palavra. Mas talvez tão importante quanto especular se existe ou não vida após a morte, seja responder com sinceridade. Para você, existe vida antes da morte? Não uma vida apenas funcionando, não apenas dias passando, compromissos sendo cumpridos, exames sendo feitos, mensagens sendo respondidas, problemas sendo resolvidos. Eu falo de vida, vida mesmo. Daquelas que deixam marcas, daquelas que tocam alguém, daquelas que não precisam de plateia para ter valor, daquelas que continuam fazendo sentido quando todo o resto perde a importância. Para quem não crê em nada depois daqui, talvez esta vida seja o único espaço onde algo pode ser amado, reparado, construído, vivido. E se você crê que esse é o único tempo que temos, o que você está fazendo com o seu agora? Mas para você que crê na continuidade, a pergunta também não é menor. Se existe uma eternidade, se existe um Deus que vê a nossa história por inteiro, e então talvez esse tempo aqui não seja apenas uma espera, talvez seja preparo, talvez seja semente, talvez seja lugar onde nós começamos a nos tornar aquilo que um dia seremos plenamente. A morte, com todos os seus mistérios, nos assusta, mas talvez ela também nos empreste uma lente que diminui aquilo que era exagero e aumenta o que era essencial. E talvez, no fim, a pergunta não seja apenas o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez. Talvez a pergunta seja o que estamos deixando de enxergar enquanto nossos olhos ainda estão abertos. Porque um dia, todos nós estaremos diante da eternidade.
Mas, de algum modo, a eternidade já está diante de nós todos os dias, perguntando baixinho: o que você está fazendo com cada grão de dia que é depositado todos os dias na ampulheta da sua vida? Se Deus permitir, nos vemos na próxima semana. Tchau! É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente